Então vamos à nossa leitura, livro do Gênesis, capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 5. Diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá mais restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos por Tua palavra, oramos pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha com Teu poder edificando a Tua igreja, que eu possa estar transmitindo com graça, que eu possa estar transmitindo de maneira bíblica a palavra, e que o Senhor venha dando entendimento aos Teus filhos, Pai. Que eles possam estar aprendendo de Ti nessa noite e estarem aprendendo como usar essa palavra de maneira prática no seu dia a dia, Pai. Vem com o Teu poder edificando a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu pegar minha água aqui. Veja, começamos no domingo a falar sobre a Torre de Babel. E o que eu comentei com os irmãos, só relembrando, sobre o tipo de construção que havia naquela época, sobre o uso do betume, sobre a questão dos homens desobedecerem à vontade de Deus, porque a ordem de Deus era de se espalhar pela terra. Falamos também sobre a cronologia pós-dilúvio, em que, primeiramente, a saída da arca, depois eles tinham que se multiplicar e se espalhar pela terra, aí os dias de Peleg, quando a terra foi repartida, o advento da Torre de Babel nesse meio, onde cada nação passou a ter a sua língua. E todas essas questões são importantes, por quê? Porque o ponto principal aqui em Babel é o seguinte: os homens queriam uma coisa aparentemente boa. O que eles queriam? Se unir, todos um só coração, todos uma só verdade, todos uma só voz. E na verdade esse é um anseio que até hoje é buscado no mundo moderno. A gente percebe uma pressão enorme pela globalização, a gente percebe uma pressão enorme pela unidade mundial, a gente percebe filosofias e políticas que querem destruir o nacionalismo das nações, na verdade querem derrubar as fronteiras. A gente percebe na vida moderna, como eu falei, a tentativa de unificar o mundo numa só língua secundária, o inglês. Mas aí depois veio o alemão, veio o mandarim, que se fala na China, o próprio espanhol. E a gente percebe o quê? Deus, Ele não quer esse tipo de unidade. Quando a gente lê aqui o texto da Torre de Babel, é bem interessante o quê? Na primeira parte, no versículo 1 ao 4, mostra o que o homem queria fazer. E aí, no versículo 5 começa com a palavra então. É bem interessante isso aí. Esse então é o divisor do texto. Esse então mostra uma mudança radical de toda a história. Por quê? Porque Deus ali desce. Aquilo é uma figura de linguagem, a mesma linguagem aparece em Sodoma e Gomorra. Quando Deus fala que desceu Deus para ver a maldade da cidade, isso daí é um tipo de um eufemismo, é uma linguagem literária. Mas aí Deus vem e confunde todas as línguas. Deus inverte completamente aquele plano. Por quê? Porque o tipo de unidade que Deus quer não tem nada a ver com uma unidade na força humana. A unidade que Deus quer é em Cristo. Isso é muito importante você entender, que é em Cristo que Deus realiza a sua unidade. Nós lemos junto, quer ver? Vamos reler o texto. Gênesis 12, versículo 1. Olha que interessante. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei.
E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que essas famílias serão benditas? Veja que interessante. Aqui está a palavra todas. Eu pergunto, todas as famílias que já tiveram no mundo, que vão existir até a consumação do século, vão ser benditas? Não. Porque senão não haveria inferno. O inferno estaria vazio. Isso daqui, veja, aqui o sentido da palavra todos, ele tem que ser amarrado dentro do sentido de toda a Bíblia. Porque para Deus, a única coisa que vai permanecer e a única coisa que vai ser abençoada é aqueles que estiverem em Cristo. Quer ver um texto interessante? Deixa eu marcar do Gênesis 11, vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lá no Novo Testamento. Lucas 2. Versículo 28. Eu vou ler o 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, e ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Veja que interessante. Aqui, Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos dá uma ideia do que foi falado a Abraão atrás. Veja, o Evangelho foi pregado a toda língua, povo e nação. Todo tipo de pessoa é salvo pelo Evangelho. Homens, mulheres, ricos, pobres, negros, brancos, japoneses, pagãos, gente que nasce em família cristã, gente que nasce em família de ateu. Todo tipo de pessoa é salvo pelo poder do Evangelho. Então, quando fala ali em ti serão benditas todas as nações, ali está dando mais esse sentido do Evangelho. De todo tipo de pessoa, de todo tipo de nacionalidade, tem pessoas salvas. E essa unidade é em Cristo. Vê por que é importante eu prestar atenção no contexto, parar para pensar o que eu estou lendo. Eu estou lendo lá em Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Espera aí, mas o Apocalipse fala que vai ter gente no lago de fogo. Como é que alguém pode ser bendito no lago de fogo? O Apocalipse fala que bilhões de pessoas vão morrer sem Cristo. E ao morrerem sem Cristo, vão automaticamente para o inferno. Como em ti serão benditas todas as nações? Aí você tem que recorrer a textos mais fáceis da Bíblia, que vão falar de maneira mais clara sobre aquele assunto e vai dar um entendimento ao texto mais difícil. Uma verdade que a gente tem que entender. Infelizmente, nem todas as pessoas vão ser salvas. Já vou até ler um versículo sobre isso. Vamos para mais um texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ver mais uma ferramenta de unidade. Você vai passar Romanos, vai passar Coríntios. Se como eu, você chegar em Tessalonicenses, você volta. Efésios 2.
versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chamava circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, e na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha o 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Até aqui. Aonde que Deus une as nações? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo não tem judeu, na cruz de Cristo não tem grego, na cruz de Cristo não tem brasileiro, na cruz de Cristo não tem árabe. São todos um só povo. A inimizade é removida, entende o padrão? Por que em Babel Deus não podia aceitar aquela unidade? Porque aquilo aponta para o quê? A famosa paz sem Cristo. Veja que interessante, os irmãos vão lembrar. Sabe aquele pé de galinha, aquele círculo, com pé de galinha assim, tem um negocinho para cima e três, a cruz de Nero? Símbolo da paz, que os hippies usam. Vocês estão lembrados do que eu estou falando? É uma medalhinha que usa com um tripézinho, assim, aquilo ali é a cruz de Nero. A cruz de Nero é o símbolo da paz. Só que veja, a paz sem Cristo. Aquele símbolo tem tudo a ver com Babel. Aquele símbolo tem tudo a ver com a unidade romana, do Império Romano, trazendo a paz sobre o mundo na sua época. Império Romano esse que perseguia a igreja do Senhor e que matava os nossos irmãos. Não existe paz sem Cristo. Quer ver outro texto de Efésios? Efésios 4, versículo 4. Continuando a ideia do versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, em todos vós. Até aqui. Aonde que você tem a plenitude dessa paz? No vínculo da paz dentro da igreja. Guiados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, qual é o instrumento hoje que Deus tem de trazer a paz? É a igreja. Não existe esse vínculo fora da igreja. Qual que é o grande problema dos desigrejados? Eles desobedecem, uma das passagens que eles desobedecem é essa. Porque ao estarem fora da igreja, primeiro, eles não estão convivendo com os irmãos. Segundo, não estão aprendendo os vínculos da paz. Terceiro, não estão suportando uns aos outros. Por quê? Porque muitas vezes viver na igreja é difícil. Lidar com pessoas é um problema. Se a igreja não tivesse pessoas, ela ia ser ótima. Outro dia eu estava conversando com um cliente, ele falou, a igreja que você pastoreia lá é boa. Eu falei, olha, a igreja lá era muito boa, mas ela passou a ter um problema uma hora que aconteceu uma coisa. O cara falou o quê? Eu falei, eu cheguei lá na igreja. Nossa, piorou a igreja. E ó, vou te falar uma coisa, se você for lá para a minha igreja, vai piorar mais ainda. E se você levar sua família, piora mais ainda.
E se você levar seus amigos, eu levar meus amigos, ela fica pior ainda, porque cada ser humano é um problema. O que o desigrejado faz? Ele tem, primeiro, problemas com ele, mal resolvidos. Segundo, problema com os outros. E em vez de resolver os problemas, ele sai da igreja e desobedece. Eu pergunto, existe promessa de paz e de unidade para quem está fora desse vínculo aqui? Não tem como. Não tem jeito. E aí, veja que interessante. Tem uma verdade da Escritura e tem um texto que é muito intrigante. Vamos um pouquinho à frente. Vamos em 1 Timóteo capítulo 2. E vamos agora, de fato, entrar na nossa palavra de hoje. Vamos começar a pregação, Oscar. 1 Timóteo 2, versículo 1. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O que o versículo está nos ensinando? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque somente através da salvação é que você vai ter paz com Deus e você vai ter paz com os homens e vai ter unidade dentro da igreja. Quer ver um outro texto? Mais à frente, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Você vai passar por Tiago, por 1 Pedro. Segunda carta de Pedro 3, versículo 9. Olha que interessante. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, vírgula, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que interessante. Como é que eu entro na aliança? Pelo arrependimento, reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo que eu preciso de Cristo. É assim que eu entro na aliança. Os dois textos falam que a vontade do Senhor é que todos os homens venham se arrepender e venham a ser salvos. Aí eu pergunto, quando a gente olha a nossa volta, a gente vê todos os homens se arrependendo e sendo salvos? Não. Quando eu olho na história da igreja, eu vejo todos os homens se arrependendo e sendo salvos? Não. Curioso isso, né? Vamos pegar mais um texto para dar mais uma pimentada. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos para o livro de Jó, capítulo 42. Lá na Antiga Aliança, perto de Salmos. Se você chegar em Salmos, vira devagar as páginas. É o último capítulo de Jó, Jó 42. Versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Olha que interessante. Nós lemos em Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem. E nós lemos em Pedro que Deus quer que todos os homens se arrependam. Isso daí é a vontade de Deus? Sim, senão não estava na Bíblia. Vocês concordam que tanto Paulo lá em Timóteo,
Está escrevendo uma verdade. E que Pedro também está escrevendo uma verdade. Que verdade que está escrita ali? Que Deus quer que todos se salvem. O que nós acabamos de ler em Jó? Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Espera aí. A Bíblia está falando que tudo que Deus quer, Ele faz, correto? Estou interpretando certo a passagem? Por que a gente olha à nossa volta e não vê todos os homens sendo salvos? Já que Paulo e Pedro falam que Deus quer que os homens sejam salvos e se arrependam. Não é uma boa pergunta, Leandro? Não parece que está contrário um do outro? Mais um texto interessante. Próximo livro, livro de Salmos. Salmo 115. Olha que interessante. Salmo 115, versículo 3. Diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. O que esse salmo está ensinando? Que tudo que Deus queria fazer lhe agradava, Ele fez. Não está confirmando o que nós acabamos de ler? Que tudo que Deus quer, Ele faz. Mesmo assim não continua. Alguma coisa não está fechando. Num texto, Deus quer que todos os homens se arrependam e sejam salvos. No outro, fala que tudo que Deus quer fazer, Ele faz efetivamente. E eu olho à minha volta e vejo a grande maioria indo para o inferno. Aonde que está a pegadinha? Não parece uma pegadinha, João? Os irmãos acreditam na Bíblia como eu? Eu acredito, para mim tudo que está aqui é verdade. Tem mais um texto um pouquinho à frente, livro do profeta Daniel. Vamos avançar um pouco mais. Você vai passar Isaías, vai passar Jeremias, vai passar Ezequiel, aí você vai ter Daniel. Capítulo 4. Versículo 35. Nossa, esse aqui é... Vamos ler o 34. Isso daqui é palavras do gentil, é o rei Nabucodonosor. Daniel 4:34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Até aqui. O que Daniel está nos ensinando? Que não há quem possa deter a mão de Deus. Fica mais estranha ainda a coisa, não fica? Querem ver que interessante? Livro do Êxodo, capítulo 20. Os irmãos hoje vão gastar a unha de tanto virar a página da Bíblia. Por exemplo, Êxodo 20, versículo 3. Aqui é os 10 mandamentos, tá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo. E aí vai. Eu pergunto, são ordens de Deus? Eu pergunto, quando Moisés escreveu isso, era vontade de Deus que o homem não matasse? Sim ou não? Sim. Quando Moisés escreveu isso, era vontade de Deus que o homem não adulterasse? Era vontade de Deus que não houvesse idolatria? Sim. Aí eu pergunto, quando você olha à sua volta, o que você mais vê? Homicídio, roubo, feitiçaria, idolatria. Eu pergunto, afinal, Deus pode tudo ou não pode? Mas quando eu leio a Bíblia, parece que não está cruzando. Não parece, Erasmo? Deixa eu explicar a verdade bíblica para vocês. Na verdade, em Deus, é como se Deus tivesse duas vontades. Quando eu falo que Deus tivesse duas vontades, eu não estou querendo dizer de forma nenhuma que haja algo parecido como bipolaridade. Um Deus que acorda de bom humor num dia e que acorda de mau humor no outro. Quando eu falo que na verdade Deus tem duas vontades, é o seguinte: Deus tem a sua vontade moral. Aonde que está a vontade moral? A vontade moral está na Escritura. Não matarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Que todos os homens venham a se salvar. Que todos os homens venham a se arrepender do seu pecado. O que é a vontade moral de Deus? É aquilo que é correto, é aquilo que é bom, é aquilo que é perfeito, é aquilo que serve para o bem-estar e para a salvação do homem. É colocado de maneira clara. Para quê? Para que ninguém diga que não sabia. Ninguém pode alegar que não sabia da salvação em Cristo. Ninguém pode alegar da existência de Deus, segundo Romanos 2. Nem aquele povo mais distante ele pode alegar que Deus não existe, porque até para aquele povo mais distante que não foi evangelizado, ele tem a lei de Deus na sua consciência. Ele tem essa lei moral e essa consciência acusa o que é certo e o que é errado. Agora, a vontade moral de Deus nem sempre vai se cumprir. São orientações, são mandatos que Deus dá. Agora, existe a vontade que Deus se manifesta na história, que são os decretos de Deus. Aonde que eu vejo isso? Na profecia bíblica. Qual é a diferença de um e de outro? A vontade moral são as orientações de tudo aquilo que é perfeito. E ela está lá para tornar o homem responsável por seus atos. Agora, a vontade de propósito, a vontade histórica, 100% se cumpre. E ela está revelada nas profecias. Dessa maneira, eu consigo entender por que todos esses textos que aparentemente eram opostos, na verdade os dois são verdades. Deus faz tudo o que Ele quer, Deus determina tudo da maneira que Ele quer, porém, Ele escolheu, na sua vontade moral, entendeu? Que aquela vontade moral não se cumprisse para todos os homens. Por isso que a gente vê todo tipo de pecado e desobediência a Deus à nossa volta. Gente, isso aí vai se arrastar pela Bíblia inteira. Eu pergunto, depois que você foi salvo, você alguma vez desobedeceu à vontade de Deus? Sim. Mas veja, você não tinha lido na palavra o que era para fazer?
Por que que aconteceu diferente? Porque Deus assim decretou. Porque até dentro daquela desobediência, Ele tem um propósito a fazer na sua vida. Até quando você é infiel, Deus está trabalhando. A gente vê isso se repetir em toda a Bíblia. E a grande questão aqui, e que a gente começa a ver no advento da Torre de Babel, é aquela história: o ser humano tem livre-arbítrio? Eu pergunto, no texto da Torre de Babel, Deus respeita o livre-arbítrio do povo? A gente não vê Deus respeitando o livre-arbítrio. O que o povo falou? Vamos nos juntar, vamos construir uma torre, vamos ser um só e vamos fazer nosso nome célebre. O que Deus fez? Desçamos, confundamos a língua e vamos espalhar todo mundo. Deus respeitou o livre-arbítrio? Não. Hoje em dia nós temos uma cultura onde a vontade do homem está colocada acima da vontade de Deus. Eu pergunto, às vezes as pessoas, veja, a nossa igreja, nós cremos que quem salva o homem é Deus. Nós cremos que o nome dos eleitos que vão formar a igreja foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Nós entendemos que o número de eleitos já foi pré-determinado. Todo mundo que Deus iria salvar, Ele já pré-determinou na eternidade passada. Aí tem gente que olha essa visão e fala, mas espera aí, isso aí que você está falando faz Deus injusto. Porque segundo o que você está dizendo, Deus está salvando um e não está salvando o outro. Qual a primeira resposta? Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Jesus, no texto, ele fala muito claro, ele fala, Senhor, graças eu te dou, porque tu não revelastes essas coisas aos ricos e aos poderosos, mas foi da tua vontade as revelar aos pequeninos. Quer dizer, o próprio Jesus fala que Deus não revelou a verdade de Jesus aos ricos e poderosos e revelou aos pequeninos daquela época. O próprio Jesus fala isso. Então, dessa forma, eu não acho essa visão injusta. Mas agora eu vou te contar uma outra história sobre o livre-arbítrio. Vamos imaginar o seguinte, o Isaac e o Bruno. Aí você vai fazer uma visita numa casa que tem uma grande piscina olímpica. E aquela piscina ela tem 1,5 metro de profundidade, bem mais que o Isaac e bem mais que o Bruno. Aí estou eu e o irmão João sentados à beira da piscina. E aí o Isaac e o Bruno estão brincando. E aí o que acontece? O Isaac e o Bruno começam a se aproximar da piscina. O que qualquer pessoa de bem faria? Ia lá pegar o Isaac e o Bruno e afastar da piscina, correto? Vamos supor uma outra situação. O Isaac e o Bruno começam a se aproximar da piscina. Aí, as mães, a Luciana e a Andriele, estão no primeiro andar da casa. E gritam, Maurício, João, avisa o Isaac e o Bruno que eles podem cair na piscina e vão morrer. Aí eu e o João viram para eles e falamos, não vou avisar, eu respeito o livre-arbítrio deles. Você ia gostar que fizesse isso? O que você ia falar de mim do João? Que nós somos um monstro. Trazendo para a nossa salvação. Veja, nós temos uma humanidade, toda ela nascida na terra, condenada ao inferno, uma humanidade cega. Dentro dessa humanidade tem o seu parente. Você ora pela salvação dos seus parentes? Já pensou se Deus respondesse para você e falar, olha João, nem adianta orar, porque eu respeito o livre-arbítrio deles. Você ia ficar feliz com Deus? Não sei você, mas quando eu oro pela salvação de uma pessoa, eu oro mais ou menos assim. Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas arrebenta na parede, quebra a fuça, passa o carro por cima, atropela, rebenta com tudo.
Mas eu prefiro muito mais ele de carrinho de mão dentro da igreja do que todo inteiro no inferno. Eu oro mais ou menos nesse sentido. Senhor, quebra tudo. Eu prefiro orar assim. Vocês iam achar legal se Deus respeitasse o seu livre-arbítrio antes de você conhecer Jesus? Sabe qual era a sua situação antes dos seus olhos serem abertos? Você era inimigo de Deus. Você ia ficar feliz, Carlinhos? Nossa, legal, Deus respeitou meu livre-arbítrio, semana que vem vou para o inferno. Que era a nossa condição normal. Nós somos inimigos de Deus, filhos do diabo em rebeldia. Ninguém quer saber essa história de livre-arbítrio, gente, é balela. Deus, ele não respeita o livre-arbítrio. Quer ver que interessante? Vamos abrir o texto. Livro do Êxodo, capítulo 4. Versículo 21. Diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Até aqui, eu pergunto, qual era a missão de Moisés? Ser o enviado de Deus ao povo. Quando Moisés fala para Faraó, as palavras de Deus, deixa o meu povo ir. Era a vontade de Deus que o povo fosse do Egito? Sim. Mas veja que interessante, o que acontece? O próprio texto explica. Deus endurece o coração de Faraó. Aí você fala, peraí, não entendi nada. Na mesma passagem, as duas vontades estão presentes. Uma delas a vontade moral, deixa o meu povo ir. Outra delas a vontade de decreto, endurecerei o coração de Faraó, que foi o que de fato aconteceu. Quer ver uma outra passagem que explica melhor? Êxodo 7. Versículo 3. Diz assim, vamos lá, só para confirmar o que eu falei, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Olha que interessante. Tudo que Deus mandou para Moisés falar, Moisés falou. Os irmãos concordam que tudo que Deus fala é vontade dele? Sim, lógico, ele é Deus. Mas olha que interessante. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Qual que era a vontade de Deus no Êxodo? Libertar o povo. Mas olha que interessante. Como existe um mandato de Deus, uma vontade moral, mas existe um decreto. Olha o próximo versículo, que é como a coisa funciona na prática. Aqui está o dia a dia do crente. É vontade de Deus que os seus filhos tenham paz? Sim. Deus cuida dos seus filhos? Sim. Então me explica aquela canelada que você deu no pé da mesa. Porque existe uma diferença entre a vontade moral de Deus e aquilo que acontece de fato. Olha o versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus tinha um propósito maior. Isso aqui é um decreto de Deus.
É a vontade histórica, a vontade de decreto, a vontade dos propósitos de Deus. Isso aqui fecha com Jó. Tudo que Deus quer, Ele faz. Isso aqui fecha com Daniel. Os moradores da terra são refutados em nada. Deus faz exatamente o que Ele quer. O fato de nós termos escolha não quer dizer que nós temos livre-arbítrio. Os exemplos se arrastam pela Bíblia. O ser humano quer fazer uma coisa, Deus vem e faz outra. Completamente diferente. Deus vem e atropela. Quer ver que interessante mais um texto? Vamos voltar um pouquinho para ficar mais fácil. Livro do Gênesis, capítulo 50. Último capítulo de Gênesis. Capítulo 50. Nossa, o relógio está voando. Versículo 20. Diz assim. Vamos ler o 18. Qual é o quadro aqui? Olhem para mim. Jacó tinha morrido. Qual era o medo dos irmãos de José? Agora que o pai morreu, José vai matar todo mundo, para se vingar que a gente vendeu ele como escravo. Esse era o medo. Isso era muito comum na história daquela época. Se vocês lembrarem, o próprio irmão de Jacó, Esaú, falou que assim que Isaac morresse, ele ia matar Jacó. Aí o que a esposa de Isaac falou, que a Rebeca falou? Mandou Jacó para sua família e falou, para que eu não fique desfilhada em um só dia. Quer dizer que Esaú ia fazer mesmo. Mas Deus tratou com Esaú e Esaú agiu de outra forma. Ó, mais um caso. Qual que era a vontade de Esaú? Matar Jacó. O que acontece 20 anos depois? Esaú recebe Jacó, os dois se abraçam e choram os dois. E Esaú ainda fala, ó, nem preciso dos teus presentes, porque Deus me abençoou. Eu pergunto, se Deus respeitasse o livre-arbítrio de Esaú, haveria Jesus na linhagem de Davi? Não. A profecia não seria cumprida. Já pensou se Deus só ia respeitando o livre-arbítrio das pessoas? O que acontece? Então vamos ler aqui o texto. Versículo 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui teus servos. E José lhes disse, não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Até aqui. Eu pergunto, quem foi que ordenou que os irmãos vendessem a José? Deus. Gente, Deus. Se Deus não ordenasse, não acontecia. E sabe o que ia acontecer se José não fosse vendido? Jacó e sua família iam morrer de fome no deserto. E a profecia que foi dada a Abraão, que falava, a tua descendência vai peregrinar em terra estranha e por 4 gerações ela vai ser escrava, vai estar por lá e vai ser escrava nessa terra. A profecia não ia se cumprir. Mas aí eu pergunto, o fato de Deus ter determinado que os irmãos de José vendessem José, faz de Deus responsável pelo ato? Deixa eu pimentar mais. A Bíblia fala que Deus é luz e que nele não tem treva alguma. Os irmãos concordam que se eu disser que Deus é responsável pela venda de José, eu teria dito que Deus é responsável por um pecado? Vender os irmãos é pecado, gente? Sim. Trair os irmãos é pecado, gente? Aí eu pergunto, Deus pode pecar? Não. Quem é o responsável pela venda do José? Os irmãos. Quem quis vender? Os irmãos.
Tinha algum anjo obrigando os irmãos a vender? Ou vende, eu mato tudo? Alguém obrigou os irmãos a vender? Por que que os irmãos venderam José? A Bíblia fala, porque eles odiavam José. Eles tinham ciúmes de José. Eles tinham inveja de José. Como que Deus fez cumprir sua vontade sem ser o autor da coisa? Ele simplesmente tirou sua graça. Enquanto Deus estava com a sua graça operando, José estava protegido. Assim que Deus tirou sua graça, o que aconteceu com o homem? Desobedeceu à vontade de Deus e vendeu José. Como que isso aconteceu? Pela maldade do coração. Por que aconteceu? Porque foi um decreto de Deus. José percebeu isso. Chegou e falou, o mal que vocês... Vamos reler o versículo? Ó, a Bíblia explica quem é que fez o mal. Vamos ler o versículo. Versículo 20. Vamos ler. Deus intentaste o mal contra mim. É isso que está aqui? Tem alguma palavra errada na minha leitura, João? Vamos reler o 20? Deus intentaste mal contra mim. É isso que está na tua Bíblia, Oscar? Está Deus? Não, está vós intentaste o mal. Quem é que fez o mal contra José? Os irmãos. Mas porém Deus o intentou para bem. Qual que era a intenção de Deus? José, governador do Egito. José transformado por aparentemente 13 anos. José deixando de ser o filhinho de papai, mimadinho, roupinha nova, protegidinho do papai. Aprendeu a ser homem no Egito. Mostrou sua fidelidade quando não quis deitar com a esposa de Potifar. Mostrou sua fidelidade quando sua vida virou numa segunda tragédia e ele foi preso injustamente. Sendo um camarada que dentro da cadeia cuidava de todos os interesses do carcereiro. José mostrou no reino espiritual que, embora ele tivesse um monte de dificuldade, um monte de luta, ele foi um cara que sempre procurou obedecer a Deus. José se tornou o maior no reino do Egito, depois de Faraó. Ele era o terceiro do reino. Um dia eu explico melhor essa história no estudo do Gênesis e do Êxodo. Havia uma segunda pessoa. Percebe? Olha o verbo que está aqui no versículo 20. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Olha que interessante. O fato de Deus ter retirado sua graça, não quer dizer que essa graça não operou. Qual que era a vontade dos irmãos quando resolveram vender José? A vontade dos irmãos inicial era matar José. Aí o que acontece? Rubem, se eu não me engano foi Rubem, ou foi Judá, acho que foi Rubem. Falou, não, vamos jogar ele nesse poço, e daí a gente vai ver o que vai fazer, porque Rubem queria devolver José inteiro para o pai. Aí o que aconteceu? Rubem foi fazer não sei o que, a Bíblia não cita. E quando ele se ausentou, Deus, na sua providência, colocou uma caravana de ismaelitas. E aí a graça operou, a vida de José foi poupada, e José foi vendido, e foi parar na casa, numa casa de luxo, onde ele foi muito bem tratado, onde ele tinha respeito, ele tinha dignidade. Pela narrativa, Potifar confiava em José. José dirigia tudo. Isso é uma das coisas mais legais que tem na palavra de Deus. Porque veja, entenda. Se Deus fosse o autor do erro, os irmãos de José não eram responsáveis. Como é que Deus poderia culpar os irmãos de José se não fosse eles que tivessem feito? Quer ver um outro exemplo bem legal para a gente encerrar a palavra? Vamos abrir, deixa eu pegar direitinho aqui que tem muito versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
lá no Novo Testamento. Atos 2, versículo 22. Versículo 22 diz assim. Deixa eu tomar uma guardada quando vocês acham. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que Pedro fala? Quem entregou Jesus às autoridades? Deus. Como? Pelo determinado conselho e presciência de Deus. Eu pergunto, qual que era a vontade de Deus? Que Jesus fosse crucificado. Mas olha que interessante, o próprio texto explica. Olha que interessante. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Quem matou Jesus? Foi Deus? Não, foi os injustos. Olha que interessante. A vontade de Deus sendo realizada, mas executada pela mão do homem. Percebe as duas vontades? Eu pergunto, desde o 20, nós não lemos, não matarás, correto? Se Deus tivesse matado Jesus diretamente, Deus tinha cometido o quê? Gente, se Deus tivesse matado diretamente pelas suas mãos Jesus, Deus tinha cometido o quê? Pecado. Não matarás. Eu pergunto, Deus pode pecar? Não. Quem matou Jesus? O homem. Quer ver outro texto? Atos 4. 2 capítulos à frente. Versículo 27. Vai explicando mais o assunto. Irmãos, não tenham medo de dizer que Deus teria cometido pecado, porque é impossível Deus pecar. É uma ilustração. Deus é luz, nele não habita treva alguma. Deus não pode ser autor do mal. Deus criou seres que podem pecar e podem realizar o mal, mas ele mesmo... Eu pergunto, quando Satanás, Lúcifer, se rebelou, foi Deus que se rebelou? Não. Adão e Eva, quando comeram do fruto da árvore, foi Deus que desobedeceu a ele mesmo? Não. Quem desobedeceu? Adão e Eva. Mas desobedeceram por quê? Porque Deus decretou que fosse assim, senão nunca acontecia. Vamos lá. Atos 4, versículo 27. Porque verdadeiramente, contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, vírgula, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com todos os gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Olha que interessante. O que Pilatos, o que Herodes, o que os fariseus fizeram? Cumpriram um decreto de Deus. Eu pergunto, se Deus, na eternidade passada, decretou que Jesus ia morrer crucificado, haveria alguma chance dele não ser crucificado? Gente, o que Deus determina, ele não faz? Não tinha chance, tinha que ser assim. Como que aconteceu? Aconteceu através de Herodes, Pilatos e os fariseus. Aí eu pergunto, se foi um decreto de Deus e não tinha outra maneira de acontecer,
Eu posso responsabilizar Herodes, Pilatos e os fariseus? Eles não podem chegar e dizer, falar, peraí, Deus, vamos dizer o juízo final. Eu vou ser o Pilatos, ele vai ser o Herodes, beleza? Ele faz cara de Herodes. Aí chega o Pilatos e o Herodes diante de Deus. Aí Deus chega, julgamento do trono branco e fala, vocês crucificaram meu filho. Por isso vocês vão para o lago de fogo pela eternidade. Aí o Pilatos responde, eu falo, viu, Senhor, só uma coisa. Mas eu só fiz isso porque o Senhor decretou. Aí levanta Herodes, eu também. Então é injusto da sua parte me mandar para o inferno. O Senhor decretou. Seria um diálogo plausível? Seria ou não seria? Vamos ver o que Deus vai falar e vamos fechar a palavra? Vamos voltar no Evangelho de Lucas. Capítulo 22, 2 livros atrás. Lucas 22. Versículo 47. Diz assim: E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traís o Filho do Homem? Eu pergunto, quem traiu Jesus? Judas. Por que ele traiu Jesus? Porque ele quis trair. Ele tem escolhas. Judas fez o que queria fazer. Senão Judas não seria responsável. Judas ia chegar juntamente com Herodes ali, com Pilatos aqui, o Judas vai ser o Rodrigo. Aí Deus vai falar, Judas, você vai para o inferno, porque você traiu meu filho. Não, o Senhor decretou. Mas o texto fala o quê? O texto fala que Deus traiu Jesus? O texto fala que algum anjo traiu Jesus? Não. O texto fala que foi Judas. Quer ver que interessante? Lucas 23. Versículo 11. Olha o irmão Erasmo aqui contracenando. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Eu pergunto, quem desprezou Jesus? Eu pergunto, Herodes tinha poder para proteger Jesus? Ele era rei. Ele podia simplesmente falar, ninguém toca. Esse aqui é meu peixe, ninguém toca. Tinha poder para isso ou não? O que a Bíblia fala? Vamos reler? Versículo 11. E Deus com seus soldados desprezou. Eu li certo? Não. João, quem desprezou? Herodes. Quem foi o autor do desprezo? Quem é o responsável? É Deus? Não. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você conhecer Jesus, o que você fazia em relação a Ele? Você amava Jesus, João? Eu não, nem parava para pensar. Você amava Jesus? Você desprezava igual Herodes. Sabe qual é a diferença? É que Deus, pela sua graça, com todo respeito, pega 3 vagabundos, que nem nós 3, que mereciam o inferno, e salva. Isso é graça. Porque senão o nosso destino seria igual de Herodes. Porque a nossa atitude com Jesus era a mesma que Herodes teve. Igualzinha. A gente não estava nem aí para Deus. Porque se tinha se confessado pecador, reconhecido seu pecado, se arrependido e invocado contra o Senhor. Quer ver um outro texto? Lucas 23, versículo 21.
Diz assim, vamos ler o 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Quem falou isso? O povo e os fariseus. Eu pergunto, o que a Bíblia fala? Que os fariseus odiavam Jesus. Quem pediu para Pilatos crucificar Jesus? Foi Deus? Não. Aqui, no mundo dos viventes, debaixo do céu. Quem pediu para crucificar Jesus? Os fariseus. Quem odiou Jesus? Os fariseus e o povo. Quem é responsável? Quer ver mais um texto? Versículo 24. Então Pilatos julgou que devia fazer os que eles pediam. Gente, eu pergunto, o que a esposa de Pilatos falou para Pilatos? Falou, não toques nesse justo, porque muito me atormentei essa noite em sonho por causa dele. Ó que interessante. Pilatos estava cumprindo um decreto de Deus. Pilatos tinha, veja, não havia crime em Jesus para que o governo romano crucificasse Jesus. Foi uma crucificação injusta. Não havia nada na lei romana que justificasse a crucificação de Jesus. Olha que interessante a matemática de Deus. Deus dá um sonho para a esposa de Pilatos. Inclusive, a tradição histórica diz que essa mulher foi salva. Se eu não me engano, o nome dele era Cláudia, o nome dela. Pode ser que eu esteja enganado no nome. Veja que interessante, Deus avisa por sonho, profeticamente. Só que Pilatos ignorou tudo isso, ele tinha poder. Ele não fala para Jesus, eu tenho poder para mandar prender ou mandar soltar, que Jesus responde, se do céu não fosse dado esse poder, você não ia fazer nada. Aí eu pergunto, quem é o responsável pela crucificação de Jesus? Pilatos. Quem vai responder diante de Deus pela morte de Jesus? Herodes, Pilatos, os fariseus e todos aqueles que conspiraram. Por quê? Porque eles são responsáveis. Eles fizeram o que quiseram. Eu pergunto, antes de você ser salvo, você desobedecia a Deus? Os irmãos concordam que se você só foi possível desobedecer a Deus, porque Deus assim decretou, Ele assim permitiu, concorda? Certo? Mas você não é responsável por esses pecados antes da tua salvação? Tem como chegar diante de Deus e falar, não, o Senhor é soberano. Vou te fazer uma outra pergunta. O anticristo, que a Bíblia chama de o filho da perdição, ele vai ter livre-arbítrio para se converter? Irmãos, o anticristo pode se arrepender e deixar de ser o anticristo? Mas a Bíblia não acabou de falar, nós não lemos junto, que Deus quer que todos os homens se arrependam? Está lá em Pedro, concorda, Aida? Eu pergunto, é possível o anticristo se arrepender? Não é possível, por quê? Porque ele é um vaso de ira. A graça de Deus não atinge ele é o filho da perdição. Ele vai ser o auge da desobediência humana. O que eu quero que você entenda nessa noite? Deus decretou tudo. A vontade de Deus é soberana. Tudo que Deus quer, Ele faz. Mas Deus não pode ser de forma alguma o autor do mal. Quem é que realiza o mal aqui na terra? Eu pergunto. Nós vamos depois ver isso. Tem mais palavra para frente. Quem é que enviou o mal para Jó? A Bíblia responde: Deus. Mas quem é que foi usado como motoboy, que nem diz o Granconato? O diabo. Eu pergunto: quem é o responsável pelo mal de Jó? O diabo ou Deus? O diabo, lógico, porque o diabo fez, porque ele queria, ele falou, tá vendo Jó?
Ele só te obedece porque você cerca. Toca no fio de cabelo dele. Armou Arapuca. Armou Arapuca. Vocês entendem isso? Gente, isso é muito claro. Por que que as pessoas que você convida para vir para a igreja não vêm? Deus manda um anjo bloqueando elas? Deus manda furar o pneu do carro? Não vai vir, funde o motor, secou o óleo, fundiu o motor. É isso que Deus faz? Não, a Bíblia fala. Veja, qualquer pessoa na terra que abrir a Bíblia vai ler esse versículo de Timóteo e de Pedro. Deus quer que todos se arrependam. Concorda? Sabe o que a pessoa faz? Isso é besteira. Não preciso disso, eu sou bom. Não, aquele crente, não, a igreja é muito chato, eu não quero saber. Por quê? Porque é a condição normal do ser humano. Dessa maneira eu começo a compreender como as coisas acontecem. Dessa maneira o que acontece? Eu começo a ter um equilíbrio. Deus determinou toda a minha história. Ponto. Não, vírgula. Mas eu sou responsável pelos meus atos, porque quem vive a minha vida sou eu. E se não fora a graça de Deus agir na minha vida, eu ia ser pior pecador que Herodes e que Pilatos. E pior até que Judas. Nós vamos conversar sobre Judas. Percebe como isso funciona? Percebe que eu tenho responsabilidade? Percebe que eu tenho uma Bíblia? O tempo todo me orientando, eu pergunto: Deus manda na Bíblia a igreja obedecer o Novo Testamento? Sim ou não? Eu pergunto, 100% da igreja obedece? Não, a maioria desobedece. Eu pergunto, é responsável? Sim. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Você hoje veio para o culto, não veio? Você obedeceu a palavra de Deus, não obedeceu? Que manda congregar sempre que a igreja se reúne, correto? Por que você fez isso? Gente, você fez, mas a graça foi Deus que deu. O fortalecimento foi Ele que deu. Você só está aqui para que Ele seja glorificado na sua vida. Cada vez que você está sentado aí, sabe qual devia ser sua oração? Senhor, obrigado, pois a tua graça me trouxe até aqui. Obrigado, pois a tua misericórdia me trouxe até aqui, porque eu tinha vontade de ficar dormindo, eu tinha vontade de ficar embaixo da coberta, eu tinha vontade de ficar assistindo um filme muito legal, eu tinha vontade de assistir um jogo de futebol, ou de fazer 1001 coisas, mas a tua graça agiu sobre mim e me fortaleceu para que eu obedecesse a tua palavra. Glórias a ti, Senhor, me mantém no caminho. Mas lembre, quem veio foi você. Você é responsável. Se não viesse, ia responder para Deus. Esse doce equilíbrio é uma das maiores verdades da vida cristã. A minha vida está na mão de Deus, mas eu sou totalmente responsável pelos meus atos. E eu tenho obrigação de obedecer a palavra em tudo e viver uma vida cristã intensa, consagrada, que busca a santidade, onde o Senhor de verdade é o primeiro. Amém? Amém. Vamos orar?